Olá, nós somos o Grupo Banana Tech e essa vai ser nossa apresentação sobre a unidade 1 do nosso projeto Bananoff. Essa é a nossa equipe, eu sou o Bruno Cruz. Eu sou o Marcos. Eu sou a Aline de Capdeville. Eu sou o Fábio. Eu sou o Matheus. E eu sou o Guilherme. E bem, o nosso cliente é a Bananoff Doceria. Ela é uma confeitaria de pequeno porte que é especializada na confecção de banoffs, né? Que a gente está vendo aqui na imagem. É uma torta doce com banana, doce de leite, uma massa de biscoito, uma cobertura de chantilly com chocolate ralado. E também eles têm outras variações de morango, limão e leite condensado. Eles têm uma boa presença no Instagram, eles têm 2.000 seguidores lá na rede. E, bem, basicamente eles começaram as suas atividades em 2020, no meio da pandemia, aqui no Gama, e foi uma alternativa que os sócios viram para fazer uma renda, né, no meio da pandemia. E, bem, eles começaram vendendo no próprio condomínio deles, e com o passar do tempo eles foram evoluindo, vendendo para o pessoal de fora, muito por conta do iFood também, que ajudou, né, a fazer essa expansão, e também por conta do Instagram, né, que fazendo a divulgação lá foi crescendo bastante o negócio. Mas para quem for retirar lá, tem que retirar na portaria. E bem, como que funcionam as vendas lá na Bananoff? Basicamente funciona por reserva e por pronta entrega. É, Aí, por exemplo, se você mora no condomínio deles, você tem a opção de receber a torta na sua casa mesmo, eles entregam lá sem cobrar nada. Mas se você não morar no condomínio, você tem que tirar na portaria. Seja você indo lá ou mandando um Uber Flash, alguma coisa assim desse tipo. E eles também têm o iFood como alternativa para quem quiser pedir. E, bem, qual que foi a oportunidade que a gente enxergou nesse projeto? Basicamente, é a dependência que eles têm no WhatsApp e no iFood. Todo o fluxo de venda ocorre pelo WhatsApp, principalmente. E eles ficam dependentes disso e acaba que um dos sócios sempre tem que ficar por conta do WhatsApp. Seja anotando pedido, seja vendo quem está vindo buscar uma torta, seja agilizando algum pagamento, alguma coisa desse tipo. E essa coisa demanda tempo e é tudo feito manual lá no WhatsApp. Também tem o iFood, né? O iFood resolveria esse problema, mas o iFood tem a questão das taxas, né? Que não só a Bananoff, mas todos os restaurantes têm que subir o preço para tentar cobrir essas taxas. E conversando com o nosso cliente, ele não nos disse, ele não soube nos dizer, né, o valor da taxa exatamente, mas ele nos informou que, por exemplo, uma torta de R$ 9 tinha que ser vendida a R$ 14, e mesmo assim a margem de lucro era menor vendendo pelo iFood, compensaria mais vender pelo WhatsApp. E também é bom salientar a questão das datas comemorativas, né, de Natal e Páscoa, onde as vendas disparam, tem muitas vendas e eles não dão conta de manter a pronta entrega. Eles só lidam nessas datas com tortas, tortas inteiras e por reserva, reserva antecipada. Acho que, se eu não me engano, é na semana. Aí a pessoa reserva e retira lá no dia, ela faz tudo no dia e retira no dia. Pode passar o slide. E esse aqui é o nosso gráfico de Ishikawa, né? O problema principal que a gente pegou é a desorganização do processo de pedidos, e esses foram 6 M's que a gente levantou aqui. Em máquinas e meios, a gente identificou a falta de integração com os meios eficientes de pagamento e agendamento, né? Em mão de obra, a gente destacou a questão da sobrecarga dos sócios, né? Um sócio fica cuidando tanto da cozinha e tanto do WhatsApp, e isso sobrecarrega esse sócio. E também destacamos aqui a equipe pequena, né? Principalmente em datas comemorativas. Em métodos, a gente destacou a questão do processo de venda ser manual e a dependência do WhatsApp. Em materiais, a gente destacou a produção voltadas para tortas inteiras em datas comemorativas e a falta de estoque de fatias da pronta entrega nessas datas comemorativas. Em meio ambiente, a gente destacou as taxas do iFood e a questão dos clientes esperarem, né, uma agilidade deles, e essa agilidade não é possível por causa do WhatsApp, né, que é um gargalo. E, em medidas, a gente destacou a falta de controle centralizado de pedidos e a dificuldade de escalar sem comprometer a qualidade.
Ok. Como o Marcos falou, os principais problemas que a nossa equipe identificou foram a desorganização e o atendimento online pelo WhatsApp, que acarretava num grande esforço manual e risco de falhas e atrasos. E para esses problemas, a gente tem as seguintes soluções: a criação de um site próprio integrado ao API do WhatsApp Business, com pedidos que são automatizados, organizados automaticamente, e a automatização do processo de pedidos, agendamentos e confirmações, reduzindo assim a necessidade de interação manual. E também o problema sobre as taxas do iFood, que levam numa redução da margem de lucro. E para solucionar isso, a gente propõe uma venda pelo site, eliminando intermediários que cobram taxas. Boa noite. Agora eu vou falar sobre as estratégias de engenharia de software. A abordagem vai ser ágil, ciclo de vida ágil, e o processo vai ser Scrum XP. E agora eu vou explicar por que foi escolhido Scrum XP. As entregas no Scrum XP são rápidas e tem melhoria contínua, com sprints curtas, onde cada etapa consegue fazer planejamento, desenvolvimento e revisar o que foi feito. No fim de cada sprint, mostramos as funcionalidades para os clientes. O cliente já dá o feedback e a equipe consegue ajustar e melhorar e seguir em frente. O ciclo é constante de evolução e tem qualidade no código desde o início, diferente do RAD, que foca só em fazer protótipos rápidos. O Scrum XP se preocupa com a qualidade técnica, usando práticas como o TDD, integração contínua, refatoração e pair programming. Isso ajuda a evitar erros, manter o código limpo e facilitar futuras melhorias, mesmo buscando MVP funcional. Assim, conseguimos entregar com qualidade para evitar trabalho depois. É simples e leve. Pode passar. Eu vou falar um pouco sobre o cronograma que a gente tem em relação ao nosso projeto. Nossa data de início foi no dia 14/4 e de fim no dia 14/7, ou seja, são 3 meses exatos de projeto. Eu destaquei as entregas parciais que a gente vai ter, sendo no dia 12/5, a gente vai entregar a autenticação, o estoque e o cardápio, sendo que a autenticação seria criar conta de admin, essas coisas. No dia 9/6, a gente vai entregar, além das outras funcionalidades, o sistema de carrinho de compras, o sistema de conclusão de pedido e o status do pedido, onde o usuário vai poder saber como está o seu pedido. E no dia 7/7, como a nossa última entrega, a gente vai realizar, além das outras funcionalidades também, a notificação, o histórico de pedidos e o sistema de fidelidade do cliente, sendo que essas entregas são ocorridas em sprints e cada dessas sprints nossas são realizadas a cada 2 semanas. Então, há reuniões quinzenais com clientes, onde tem essa validação e feedback com ele no mesmo, mas também pode ocorrer essas validações assíncronas. Então, a gente tem uma flexibilidade maior por causa das nossas ferramentas e escolhas. Agora, falando um pouco sobre a interação entre cliente e equipe, eu vou começar explicando um pouco sobre a composição da equipe. A gente tem em gerente de projeto como responsável o Bruno e o participante o Marcos. Em desenvolvedores front-end, nós temos o Bruno, o Guilherme e o Fábio. Em back-end, eu, o Matheus e o Marcos. Analista de QA sou eu, e os demais como responsável, os demais participantes do grupo. E em analista de requisitos, a gente tem o Bruno como responsável e todos os outros participantes como participantes. Em relação à comunicação, as principais ferramentas utilizadas são WhatsApp, Google Meet, Discord e Trello. Sendo que no WhatsApp nós também mandamos mensagens para o nosso cliente, que é o Bananoff, para cada pergunta que tiver ou dúvidas. Em relação à comunicação,
a gente vai ter reuniões. A gente tem as Daily Scrum, que são reuniões diárias realizadas pelo WhatsApp para ver o andamento de cada um dos integrantes. Elas vão demorar em torno de 15 minutos. Tem a reunião de revisão de sprint, que é realizada a cada 2 semanas com o cliente, onde a gente, através do Google Meet, onde a gente realiza a validação da sprint e também revisa as funcionalidades e recebe um feedback do cliente. A gente também tem a reunião de planejamento de sprint, que a equipe e o cliente a gente reúne para planejar a próxima sprint que será realizada. E tem a reunião de retrospectiva, que ela é uma retrospectiva ao final de cada uma das sprints. Além disso, a gente tem a interação adicional por WhatsApp, que eu falei antes, que é realizada de forma assíncrona, para casos de dúvidas e necessidades. E sobre o processo de validação, a gente tem 3 etapas principais, que é Definition of Ready, que é cada item do backlog só entra em desenvolvimento após ter todos os requisitos claros. Temos o Definition of Done, que é considerado uma funcionalidade que está pronta quando ela passa por todos os testes necessários. E tem o teste de aceitação pelo cliente, que é a validação interna, após o cliente autorizar nas reuniões quinzenais, aí ela é feita como validada. Bom, pode passar, por favor. Durante todo esse desenvolvimento inicial do nosso projeto, nós tivemos algumas dificuldades. Entre elas foi escolher uma abordagem, um ciclo de vida. Durante esse período inicial do desenvolvimento da unidade 1, a gente teve os ensinamentos do professor que foram em relação a vários tipos de abordagens, vários tipos de ciclo de vida que podemos ter em um projeto de desenvolvimento de software. E tendo em vista que foi um dos nossos primeiros contatos em relação a esse tipo de conteúdo, nós tivemos algumas dificuldades em escolher qual abordagem, qual ciclo de vida nós iríamos utilizar no projeto, principalmente por conta da falta de experiência do grupo e também por conta de vários outros quesitos, como os requisitos do projeto em si, os requisitos que nós conversando com o cliente, nós descobrimos que é o que o nosso produto deveria ter, etc. E também um outro desafio também foi, eu posso colocar aqui, um pouco que a dificuldade em conciliar a questão da reunião com o cliente e os integrantes também, principalmente por conta da rotina conturbada de todo mundo e tal. Eu acho que também é um dos principais problemas que temos nessa etapa inicial, que é marcar uma data, marcar um dia específico que nós vamos poder todo mundo estar presente para escutar o cliente, debater e discutir sobre o que a gente vai fazer. Em relação às soluções para esses desafios que eu já citei, inicialmente nós estudamos bem todo o conteúdo que tínhamos sobre abordagem ciclo de vida e escolhemos, obviamente, uma abordagem um ciclo de vida que iríamos utilizar no nosso projeto, tendo em vista os requisitos do projeto também. E em relação ao segundo ponto, que foi a dificuldade em conversar com o cliente, e marcar uma reunião com o cliente também, a gente conseguiu fazer uma adaptação dos nossos horários, dos membros do grupo e do cliente, para conseguirmos reunir e discutir todo esse desenvolvimento inicial e todos esses requisitos iniciais. Muito bem, essa foi a nossa apresentação da unidade 1. Obrigado.